A morte para sempre tragará as lágrimas de todos os rostos, enxugará o opróbrio de toda a terra e do seu povo tirará. Com essas palavras, nós queremos declarar aqui aberto este momento de culto, de celebração ao nosso Deus, desejando que a graça, que a paz e o amor de Deus em Jesus esteja em cada coração, esteja em cada um dos nossos lares e em nossas vidas. E queremos neste momento, neste culto em que nós celebramos a Páscoa do Senhor, em que nós celebramos a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós convidamos você para participar juntamente, celebrando a sua vida, celebrando a bênção de Deus na sua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós convidamos então a atenção de todos e todas e para que acompanhem a leitura do texto bíblico no profeta Isaías, capítulo 25, os versículos de 6 ao 9. Leitura bíblica, um convite à adoração. Isaías 25, versículos do 6 ao 9. Diz a palavra: O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem clarificados. Neste monte, ele acabará com um pano que cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia, na Tua presença nós nos colocamos, ó Deus, através deste culto, ó Deus, agradecendo ao Senhor por todas as pessoas que puderem participar, pessoas de perto, pessoas de longe. Nós queremos, ó Deus, que seja um tempo de bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a comunidade que nós formamos aqui na Faculdade de Teologia e sobre todas as pessoas, ó Deus, que de alguma forma têm participado, de alguma forma, Deus, tem nos alcançado, Senhor, com a sua presença aqui em algum momento, com as suas ações, com o seu cuidado. E nós, ó Deus, queremos que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja reconhecido como Deus verdadeiro, presente, Deus perdoador, Pai de misericórdias, o Deus que nos assiste na hora da nossa fraqueza e o Deus que também nos resgata da morte e que nos promete, ó Deus, esta restauração plena e a vida eterna na Tua presença, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos e as Tuas filhas, ó Deus, onde estiver, e aceita, ó Deus, o culto que nós ofertamos, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades, mas com o desejo, ó Deus, de Te honrar e Te glorificar com as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E em continuidade, nesse nosso momento de adoração ao nosso Deus, nós convidamos você para acompanhar e celebrar junto, cantando, ouvindo o hino de número 110 do Inário Evangélico, Seja Louvado o Deus Supremo. Convido a todos a cantarmos com alegria. Hino 110. Emmanuel.
Amém. Depois de termos louvado a Deus, ouvindo e quem sabe cantando também o hino que exalta a presença de Deus, a glória de Deus na nossa vida e neste mundo, nós queremos convidar você e reconhecemos como muito importante esse tempo de quebrantamento, um tempo de reconhecer diante de Deus as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fragilidades, um tempo de pedir ao Senhor que nos perdoe, a nós pessoalmente, a nós com a nossa vida também enquanto igreja, e confessar também os pecados como parte da humanidade. E para isso nós convidamos para que vocês acompanhem a leitura do texto da Palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, os versículos de 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É o Cordeiro que foi imolado, que foi oferecido, que foi sacrificado. E nele nós temos a redenção. Nele nós temos a possibilidade de termos a nossa vida renovada, de sermos nova criatura, de nos oferecermos a Deus de uma forma que lhe agrade, de uma forma que a nossa vida faça a diferença. E eu convido você para fazer neste momento a sua oração diante do texto da Palavra de Deus, refletindo sobre a sua vida, falando com Deus sobre os seus pecados. Oremos assim neste momento. Querido Deus, bendito Pai, Tu és conhecedor das nossas vidas. Sabes, ó Deus, de todas as nossas fragilidades. Sabes, ó Deus, que muitas vezes nós assumimos, ó Deus, essa condição de prepotência, esta condição, ó Deus, de achar que somos mais do que na verdade somos, ó Deus. E neste momento, ó Deus, nós reconhecemos a importância de nos humilharmos, de nos reconhecermos pequenos, indignos, ó Deus, e clamarmos ao Senhor pela manifestação da Tua graça, do Teu amor, ó Deus, e do Teu propósito para as nossas vidas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, ó Deus, em que as pessoas estão tão fragilizadas, em que as pessoas estão ameaçadas, ó Deus, por alguma coisa invisível, por uma coisa que tem se aproximado, como é o caso desta doença, nós pedimos ao Senhor, Pai, que venha nos abençoar, que venha, ó Deus, nos quebrantar, Senhor, que venha nos ajudar a nos posicionarmos de forma correta, com humildade, ó Deus, com disposição de solidariedade, com disposição, Senhor, de testemunho que faça a diferença neste tempo, ó Deus. Aceita, Senhor, a nossa vida, aceita, Senhor, a confissão dos nossos pecados e testifica, Senhor, em cada vida o Teu perdão, a graça de que nós somos acolhidos e de que nós somos abençoados, ó Deus, na Tua presença e para a Tua glória e o Teu louvor, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela nos ajuda neste momento com uma proclamação de perdão, dizendo: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. É o texto do texto de Isaías, que foi lido no início, capítulo 25, o versículo 8. E agora, conscientes de que o nosso Deus acolhe a nossa vida, nos perdoa, nos trata, vamos louvar ao Senhor. Então, participe deste momento aí de onde você estiver, celebrando ao Senhor, acompanhando, e que Deus continue nos abençoando. Logo depois destes cânticos de louvor, nós teremos a ministração da Palavra de Deus. Será feita pelo reverendo, professor Paulo Roberto Garcia, nosso reitor aqui na Faculdade de Teologia, pastor metodista lá na igreja em Campos do Jordão, e que fará a leitura do texto bíblico e a pregação
neste culto. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olá, nesse nosso culto alusivo à Páscoa, eu quero cumprimentar a cada um, a cada uma, usando a expressão de João, o evangelho que nos dirige nessa reflexão. João, ele lembra que Jesus chama os seus seguidores, as suas seguidoras, de amigos, amigas. Então, amigos e amigas, seguidores e seguidoras de Jesus. Que o Cristo ressurreto seja uma presença na sua vida, nas nossas vidas e na vida de todos e todas nesse mundo. Quero refletir com vocês no texto apontado no nosso anuário litúrgico, o Evangelho de João, capítulo de número 20, dos versículos 1 até o versículo 18, e nele encontramos a aparição de Jesus para Maria Madalena, mas também toda a dinâmica de Pedro e João, ou o discípulo amado, na ida ao sepulcro vazio. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de sofrimento, de angústia, de reclusão, eu queria lembrar que o texto nos chama a atenção para várias formas de olhar, para várias formas de ver o sepulcro vazio. Então, convido vocês a fazerem a leitura do texto posteriormente. Não faremos a leitura aqui para não alongar a nossa gravação, mas eu queria lembrar que Maria Madalena sai de manhã, versículo 20, capítulo 20, versículo 1, e vai ao sepulcro e vê que a pedra está removida. Depois, ela avisa Pedro e João. O João chega, abaixa e vê os lençóis, versículo 5, não entrou. Depois Pedro também, ele entra e vê. E aí o discípulo, o João, o discípulo amado, ele entra, vê e crê. Depois, Maria Madalena, a partir do versículo 11, dialoga sobre o corpo de Jesus com o jardineiro. E nesse caso, mais do que ver, ela ouve a palavra de Jesus. E nesse momento reconhece e vai avisar os discípulos: eu vi o Senhor.
Na língua original, esses verbos aparecem com palavras diferentes. Nós não vamos detalhar essas palavras aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tem duas formas de ver. Uma que normalmente aparece com o verbo teorel, e aí eu estou usando o verbo grego, só para lembrar da palavra teoria que provém desse verbo. É um ver querendo entender. É um ver querendo compreender. É um ver querendo saber o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Porém, a ressurreição de Jesus não cabia nesse verbo. Por isso, o João, da segunda vez que ele vê, quando ele entra no sepulcro depois da ressurreição, do Pedro ter entrado, ele vê, é um outro verbo oral, e crê. Do mesmo jeito que Maria vai falar, eu vi, de novo o mesmo verbo, o Senhor. E aí era o ver o Senhor ressurreto. Ver com fé. Ver com o coração. Ver com a perspectiva da fé. Ou seja, diante da ressurreição de Jesus, há duas possibilidades de ver a sepultura vazia. Uma era: aqui alguma coisa aconteceu, eu preciso entender. A outra era: aqui eu tenho um elemento da fé, eu preciso crer. A pergunta é: por que no final do primeiro século o Evangelho de João precisa apresentar esse texto para a sua comunidade? Mais do que isso, por que a comunidade joanina precisava ouvir essa história e ser desafiada em torno dessas duas maneiras de crer? Porque enfrentava situações adversas. Enfrentava discursos adversos que ensinavam a não crer, mas a compreender, a entender, a ter o conhecimento, a perceber pelo conhecimento. Mas não um conhecimento que constrói vida. Um conhecimento que quer entender apenas o que significa um sepulcro vazio. Muitos não criam na ressurreição porque não criam que Jesus tinha se feito carne e habitado entre nós. Defendiam que ele era apenas uma imagem, um holograma numa linguagem moderna. Mas então o Evangelho de João vai lembrar o seguinte: muitas vezes é impossível entender, mas é possível crer. Muitas vezes é impossível dar conta do evento para compreender o significado dele, mas é possível crer através do ver e, no caso de Maria Madalena, também do ouvir. Ouvir a voz de Jesus, ouvir a sua presença. Por que essa mensagem se torna tão importante para nós hoje? Especialmente numa celebração de Páscoa que não culminará com abraços, com reuniões familiares, com partilha de alimento, com uma festa em torno da ressurreição. Nessa hora, nós nos questionamos, nos colocamos diante dessa situação e perguntamos: por quê? Ou como entender? Ou então, não posso aceitar, não posso acreditar, não posso entender por quê. Mas, lembrando da mensagem de João,
é hora de ver com o olhar da fé. Nós não vamos nos abraçar no domingo de Páscoa. Nós não vamos fazer uma grande reunião familiar e uma grande reunião do povo da comunidade de fé para celebrar a ressurreição. Mas ainda assim, o Cristo se manifesta na vida de todos e de todas e anuncia que em meio às angústias, que em meio às dores, que em meio às dificuldades, o Senhor se apresenta para nós ressurreto. Talvez nesse momento ainda estejamos enxergando apenas a sepultura vazia. Mas os olhos da fé têm que anunciar que vamos chegar ao domingo da ressurreição. O olhar da fé tem que anunciar que vamos conseguir vencer esse tempo. Por isso, que nessa celebração pascal possamos nós, todos e todas, ter o olhar da fé. Que a sepultura vazia, que causa dúvida, angústia, é mais do que tudo um sinal da esperança, que eclode, que já está presente e que vai aparecer, e que vamos superar as dificuldades, que vamos superar esse momento de dor, que vamos superar esse momento de isolamento. E quando nos encontrarmos, como diz o Salmo, será uma festa de júbilo e vamos sorrir, porque o momento da colheita chegou. Até lá, que os olhos da fé estejam presentes, que o olhar da fé seja a característica da nossa forma de agir como discípulos e discípulas, como amigos e amigas, seguidores e seguidoras de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a todas. Feliz Páscoa! O Senhor ressuscitou e Ele nos convida a enxergar e a ouvir a sua voz, além da sepultura vazia. Que Deus nos abençoe. Embora toda a fragilidade desse tempo de afastamento, de isolamento social, esse tempo de nos dedicarmos à preservação da vida, à superação da pandemia, do coronavírus, Covid-19, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo os nossos limites, até mesmo reconhecendo o medo que muitas vezes faz parte da nossa vida, nós temos aí o desafio da palavra de Deus, de olhar a partir de uma perspectiva, diversos olhares, diversas perspectivas, um olhar para a ressurreição de Jesus. Que esta palavra que foi ministrada traga paz, traga segurança, mas que também ela seja para você um desafio a esse novo olhar, a esta nova percepção e a esse olhar que faça a diferença. E que você possa, nesse final deste culto, expressar o seu compromisso de serviço, o seu compromisso de testemunho, esse compromisso de solidariedade, de cuidado com a vida, a começar da sua própria vida, a vida da sua família e as pessoas de todo o nosso bairro, de toda a nossa cidade, de toda a nossa nação e de todo o mundo. Toda a humanidade é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da ação salvadora de Deus. Toda a criação é parte do projeto de Deus e que com a nossa oração, que com o nosso serviço nós possamos ser instrumentos de Deus para que haja superação, para que haja vida e o Senhor seja honrado e glorificado. A palavra de Deus nos diz: vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. E eu convido você também agora para um momento de oração
e logo depois dessa oração impetraremos a bênção. E você também pode acompanhar o pós-lúdio ministrado pela Lisete, nossa musicista aqui na Faculdade de Teologia, nossa irmã em Cristo, e que com tanto talento, com tanta beleza, tanta arte, tem contribuído para as nossas vidas e para este momento significativo. Oremos ao nosso Deus. Bendito Pai, bendito Deus, Tu és o Senhor sobre toda a terra. E no Senhor nós temos a promessa da restauração, no Senhor nós temos a promessa da vida em plenitude, ó Deus, e no meio de tantas fragilidades, nós queremos interceder como igreja, como Teus filhos e filhas, pedir ao Senhor para que abençoe cada família, para que abençoe cada vida, para que alcance, ó Deus, especialmente as pessoas mais fragilizadas, sejam as pessoas que estão desabrigadas, ó Deus, nas ruas, seja, Senhor, as pessoas que estão enfermas, ó Deus, lidando com limitações físicas, ó Deus, ou com outras situações na sua vida pessoal, na sua vida familiar, Pai. Nós clamamos ao Senhor, estende a Tua mão, ordena a Tua bênção, repreende, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que afronta a vida, que afronta o Teu propósito, ó Deus, e ministra, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme ao Teu propósito. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para completar a obra que o Senhor já começou nas nossas vidas. Então, ó Deus, nos enche de esperança, Senhor, nos coloca nessa perspectiva, ó Deus, de um olhar que reconhece na ressurreição de Jesus a promessa, Senhor, da nossa ressurreição, a promessa da restauração plena, Senhor, e que o Senhor Deus seja honrado e glorificado em todas as circunstâncias das nossas vidas, ó Deus. Nos abençoe, Senhor, nos despede deste momento, ó Deus, mas permaneça, Senhor, presente, cuidando, nos dirigindo e nos ajudando, ó Deus, a viver em plenitude. Nós pedimos, Senhor, nós agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos receber a bênção neste momento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a consolação, que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, que seja sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.